toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Consagramos a Ti o dia de hoje e consagramos toda essa semana, Senhor, para que seja uma semana marcada pela glória de Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos do engano, livra-nos da mentira. Dá-nos um discernimento espiritual apurado, Pai, para compreendermos até através das palavras das pessoas o que é bom e o que não é bom. Oramos em nome de Jesus para que caia por terra todo espírito de inveja, de contrariedade, de manipulação. Oramos quebrando amarras espirituais, cancelando palavras malditas, palavras negativas e todo tipo de oração contra a vontade de Deus. Declaramos que o Espírito de Deus está na nossa vida, Sua presença está na nossa vida. Não temeremos mal algum. O medo não tem poder sobre a nossa casa, as incertezas, as dúvidas. Sobre nós está a fé, sobre nós está o poder do reino de Deus, sobre nós transborda a vida de Cristo, o poder de Cristo, o liberar de Cristo, e que haja um romper agora de Deus na vida dessa pessoa. E nós oramos para que a luz de Jesus Cristo brilhe no caminho dessa pessoa, como está escrito na Tua palavra, Pai, que a vereda do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Pai, para que a mão poderosa do Senhor prospere a vida dos Teus filhos, trazendo provisão, trazendo céus abertos, trazendo novos recursos, trazendo novas ideias, novas oportunidades, no nome de Jesus. Colocamos nossa família no Teu altar, para que toda a nossa casa seja guiada por Ti. Oramos, Pai, para que o Senhor tire do nosso caminho tudo aquilo que possa ser um atrapalho, tudo aquilo que vem para confundir, tudo aquilo que vem para distrair. Oramos em nome de Jesus, para que a Tua boa mão seja sobre nós. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor, nossa vida, nossa casa, tudo que temos e tudo que somos, e pedimos a bênção do Senhor. Sim, a bênção poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, entregamos tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti, Senhor. Graças Te damos, Senhor, graças Te damos. Proteja a nossa família, Pai. Proteja todos da nossa casa. Como está escrito na Tua palavra, que o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que Te temem. Minha casa teme ao Senhor. Cada casa que está aqui nessa oração teme o Senhor. Sim, essa casa teme ao Senhor. Essa casa teme o Senhor. Por isso, Pai, traga proteção sobre a vida deles. Guarda a vida deles. Proteja a vida deles. No nome poderoso de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória. Dá vitória. Que essa semana seja marcada por muitas vitórias, por grandes respostas de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Que grandes respostas de Deus sejam liberadas, em o nome de Jesus Cristo. Libera, Pai, libera a resposta, Pai, no nome de Jesus Cristo. Graças, Espírito Santo, graças Te damos, Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você e começar mais um dia na santa presença do Altíssimo. Diga comigo assim: bom dia, amado Espírito Santo. Declare junto comigo, diga: bom dia, amado e doce Espírito Santo. Levante a sua mão, se você pode, e diga: eu consagro a Ti essa semana que está para começar, para que seja dirigida pelo Senhor, para que a vontade perfeita de Deus se cumpra e que todo tipo de atrapalho ou tudo que esteja vindo contra nós seja agora dissipado pelo poder e pela luz de Jesus Cristo. Declaramos que estamos em vitória.
Declaramos que estamos em conquista. Declaramos que não tememos mal algum, porque Tu estás conosco. Sim, Jesus. Nós cremos. O campeão está conosco. O Senhor dos Senhores está conosco. O Rei dos Reis está conosco. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe tua casa. Olha só esse testemunho que eu recebi. Olha que lindo, gente. Olha, eu fico impressionado com as coisas que o Senhor faz. O Senhor faz coisas tremendas. Eu recebi um testemunho da Maria. Ela escreveu assim: moro na Flórida, Estados Unidos. Ano passado fiz uma mastectomia no dia 18 de setembro por causa de um câncer. O seio direito não fechava, então precisei de uma nova cirurgia no dia 7 de dezembro de 24. Fiquei com sequelas no braço direito e não conseguia levantar ou mexer, pois doía demais. Continuei nas orações de manhã e à noite, o Senhor sempre falava sobre pessoas com dor no braço. Eu tomei posse e a dor foi diminuindo até que um dia percebi que já estava dormindo com os braços acima da cabeça. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Deus abençoe sua vida, sua família e sua trajetória. Obrigado, Maria. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloca a tua fé em Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé em mim. Eu sou homem, eu sou falho e eu sou muito limitado. Mas coloque a sua fé em Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos por causa dele. Então creia que Ele vai te tocar. Creia que Ele tem o poder de te curar. Creia, somente Ele salva. Coloque toda a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Amém? E o Senhor vai curar pessoas hoje aqui. Eu vi corações que estavam como cheio de remendas enquanto eu estava orando hoje aqui. Tem gente que foi machucado emocionalmente, mas não está curado. Está somente ignorando a dor e tentando não pensar nela. Mas eu conheço alguém que cura genuinamente um coração. E ele se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo hoje vai curar corações que estão remendados, corações que foram machucados, vozes que foram caladas, dores e sofrimento. Jesus Cristo tem esse poder. Toque-os, Senhor, com o teu poder. Toque-os com a tua graça, doce e amado Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor me deu uma palavra. 4 princípios para a prosperidade de Deus. Eu descobri uma coisa tremenda sobre a prosperidade. Mas antes, deixa eu ler para você o Salmo 128, verso 1 e 2. E você que está entrando agora nessa oração, por gentileza, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, deixa aí o teu like para que o YouTube mande para mais pessoas. Quero pedir também que você me ajude a compartilhar, mande para 10 pessoas, mande para amigos, para parentes, para grupos, mande para colegas de trabalho, manda para aquele grupo que é só fofoca. Me ajude a compartilhar, mande para pessoas. Todos os dias eu recebo testemunhos aqui de pessoas que foram salvas, foram libertas, transformadas por um compartilhamento vindo de vocês. É por isso que é tão importante compartilhar. Manda para um amigo seu, manda para um homem de negócio, manda para alguém que você sabe que separou, que está perdido na vida. Manda essa oração para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Esse é um princípio espiritual que eu vou ensinar para você aqui hoje. Salmo 128, verso 1 e 2 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Vamos entender aqui esse salmo maravilhoso. Quem teme ao Senhor é feliz, a Bíblia diz. Quem teme a Deus é feliz. Até onde eu sei, felicidade não se compra. Não tem como comprar felicidade. Não tem como comprar alegria. O mundo pode dar para você doses de alegria. O mundo pode dar para você doses de prazer.
mas somente Jesus Cristo e ninguém além dele pode dar uma felicidade total e completa. E a Bíblia diz aqui: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E aqui vamos entender, a pessoa só come do fruto do trabalho se ela tem saúde. A saúde para trabalhar é uma bênção. Ainda que alguns não reconheçam que saúde é uma bênção, mas saúde é uma bênção. Saúde é uma bênção para a pessoa trabalhar. Saúde é uma bênção para a pessoa buscar o pão de cada dia para colocar na sua mesa. Saúde é uma bênção e às vezes não celebramos a saúde que Deus nos deu para trabalhar, para sair de casa, para se movimentar, para negociar. Isso é bênção de Deus, isso faz parte da prosperidade de Deus. Então, felicidade, saúde fazem parte da prosperidade. E diz aqui: e será feliz, mais uma vez, olha só, a palavra feliz e próspero. Quem teme a Deus tem tudo isso. Quem teme a Deus é feliz, tem saúde e é próspero. Vamos declarar isso, vamos declarar essas três coisas? Diga assim comigo: eu temo a Deus. Diga assim: eu temo a Deus. Sou feliz, tenho saúde e sou próspero. Aleluia! Profetize aí sobre a sua casa. Diga assim: a minha casa é feliz, tem saúde e é próspera. Declare comigo: a minha casa tem saúde, é feliz e é próspera, em nome de Jesus. Glória a Deus. É por isso que é importante temer a Deus e andar nos seus caminhos. Não é só para ser salvo, é para viver também aqui essa vida. Agora, olha só, 4 princípios para essa prosperidade de Deus entrar na sua vida. Primeiro, ouça e obedeça a Deus. É impossível a prosperidade entrar na vida de uma pessoa que é desobediente. E vamos entender aqui o que é prosperidade. Prosperidade, ao contrário do que muitos pensam, não é só dinheiro. Dinheiro é uma das características ou das facetas da prosperidade. É como se fosse na palma de uma mão, é como se fosse um dedo. O dinheiro é isso na prosperidade. O dinheiro é como se fosse um dedo. Mas tem outros dedos na mão. Porque não adianta você ter dinheiro, não adianta ter uma conta bancária farta, não adianta ter os últimos carros, ter vários empreendimentos, muitas casas. Não adianta você ter um cartão ilimitado se você está perdendo tua família, se você não se dá com seu filho, se você não tem qualidade de vida, sabe? Se você não é feliz, se você não é feliz no seu trabalho, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor são essas 3 coisas. A bênção do Senhor é ser feliz, a bênção do Senhor é ser próspero e a bênção do Senhor é ter saúde. Então não tem como uma pessoa ser próspera se ela está perdendo a casa dela. Ela pode ter dinheiro, mas não ser próspera. Porque prosperidade não é uma coisa só, são várias coisas. Prosperidade é você ter saúde. Prosperidade, sabe, é você ter alegria no seu trabalho. Prosperidade é você ser pleno em todas as áreas da sua vida. É isso que eu quero para mim hoje. Eu quero ser pleno em todas as áreas da minha vida. Isso é prosperidade, porque quando você conhece a prosperidade, você pensa que, sabe, quando a gente fala em prosperidade, você pensa que é só dinheiro. Dinheiro é só uma partezinha. É como se fosse um sexto do que é de fato a prosperidade. Então a prosperidade são muitas bênçãos dentro da vida. Muitas bênçãos, você ter bons filhos, sabe? Filhos saudáveis, você ter um bom casamento, você ser uma pessoa que tem um bom nome, que se relaciona bem com as pessoas, você ser uma pessoa, sabe, que
a bênção de Deus está sobre a sua vida. Isso é ser próspero, gente. Ser próspero não é só ter dinheiro, como as pessoas pensam. Diga assim comigo, eu almejo essa prosperidade. Diga assim comigo, eu almejo essa prosperidade. Amém? Então, esqueça quando você ouvir alguém dizer, fulano lá é próspero. Cuidado com isso. Ele pode ter dinheiro, mas não significa que ele seja próspero. Tem muita gente que tem rios de dinheiro, um oceano de dinheiro, mas não é próspero. Não é próspero. Prosperidade é todas as áreas da vida, você está abençoado. Então, para você ser próspero, ouça e obedeça a Deus. Eu vejo pessoas que não querem ouvir a Deus. Sabe, elas ouvem qualquer um que chega para elas compra. Nada pode demover você de uma direção de Deus. Sabe, há muitas pressões em cima de mim. Porque as pessoas, por quererem a gente bem, e por eu caminhar já há muitos anos com muita gente, tem gente que gostaria que eu estivesse hoje morando em São Paulo. E são pessoas queridas demais, que a gente considera, a gente tem um carinho por essas pessoas. Tem gente que gostaria que a gente estivesse lá nos Estados Unidos. Eu fiz muitos amigos nos Estados Unidos, não só ali na Flórida, mas eu fiz amigos em Dallas, eu fiz amigo, sabe, em Nova York, né, de pessoas que a gente acabou conhecendo, se conectou. E essas amizades, esses relacionamentos, as pessoas querem estar perto da gente. Então, quando a gente diz, vou para cá, você agrada a uns e você desagrada a outros. Mas a gente tem que compreender que ouvir a Deus e obedecer Ele é mais importante do que qualquer desejo humano, do que qualquer vontade humana. Você tem que aprender a ser guiado por Deus. Você tem que aprender a ser dirigido por Deus. Então a pessoa que quer ser próspera, ela não pode ficar ouvindo A ou ficar ouvindo B, ela tem que ouvir a Deus. Ela tem que obedecer a Deus. Ela tem que seguir a direção de Deus na vida dela. Porque no final das contas, gente, preste atenção nisso. No final das contas, se Deus não estiver com você, você não é uma pessoa próspera. Porque eu creio que a cereja do bolo é a presença de Deus na prosperidade. Não adianta você só ter dinheiro, não adianta você só se sentir uma pessoa realizada, mas se você não tiver a presença de Deus, você vai ser uma pessoa sempre, sabe, sem a ordem certa das coisas na sua vida. Porque eu aprendi uma coisa sobre a presença de Deus, tá? E eu quero que você grave isso, porque esse ensino não é para agora só, é para toda a vida. Você tem que aprender uma coisa que eu aprendi sobre a presença de Deus. A única coisa que coloca ordem no homem é a presença de Deus. Como assim a presença de Deus? É só a presença de Deus que coloca ordem em nós. O homem, ele se desgoverna muito rápido. O homem, ele sai, sabe, da vontade de Deus muito rápido. Ele pode sair da santidade para a carnalidade em um instante. Ele pode inverter a ordem das coisas e pode começar a fazer coisas, sabe, da cabeça dele. Mas a presença de Deus coloca ordem no homem. A presença de Deus coloca as coisas no lugar na vida do homem. É a presença de Deus. Não é qualquer outra coisa aqui desse mundo. É a presença de Deus. É a presença de Deus que coloca ordem na vida do homem. Então, o primeiro princípio é ouça e obedeça a Deus. O segundo princípio é honre a Deus. Não tem como uma pessoa ser próspera se ela não honrar a Deus. A Bíblia diz, honra ao Senhor. Honra ao Senhor com as tuas primícias. E te encherão os teus celeiros. Abundantemente transbordarão os teus lagares. Não tem como eu ter prosperidade na minha vida se não aprender a honrar a Deus. E se honra a Deus de várias maneiras. Se honra a Deus com dinheiro,
se honra a Deus com atitude, se honra a Deus com caráter, se honra a Deus com generosidade, se honra a Deus com voluntariedade, se honra a Deus com, eu posso dizer, com bom testemunho. Enfim, tem muitas maneiras de honrar a Deus. E esse é um princípio que atrai a prosperidade. Terceiro, seja generoso e evite contendas. A generosidade tem que ser uma marca da nossa vida. Eu não devo medir esforços para ajudar as pessoas. Eu não devo medir esforços para ajudar o reino de Deus. Eu não devo medir esforços para ajudar na caridade. Eu tenho que fazer o meu melhor. Isso é ser generoso. Generoso é você poder fazer o teu melhor. É você poder contribuir com uma causa justa. É você poder ajudar alguém que está em necessidade. Isso é generosidade. E a quarta coisa, e aqui eu encerro essa palavra, seja compassivo com os outros. Quer ser próspero? Quer ter prosperidade na tua vida? Seja compassivo. Ou seja, o que é ser compassivo? Procure entender. Procure entender as pessoas. Tem gente que não consegue trabalhar com ninguém. Por quê? Porque está faltando para ele aprender a lidar com as pessoas. Quem não lida bem com as pessoas não tem como ser próspero. Porque na vida, a prosperidade que você atrai para a sua vida é também se você consegue trabalhar com outras pessoas. Todo mundo tem falha, gente. Todo mundo erra. Todo mundo fala uma coisa que não deveria. E, sabe, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. Se você não sabe lidar com as pessoas, como é que você vai ter colaboradores na sua empresa? Como é que você vai ter gente para ajudar você? Você tem que ter. Eu disse para minha esposa ontem, eu agradeço a Deus de ter uma equipe muito boa. E a minha equipe é uma riqueza que eu tenho. É uma riqueza, porque eles estão sempre me ajudando. São remunerados? São remunerados. Mas assim, estão sempre me ajudando, estão sempre dispostos, estão sempre lutando por mim, lutando pelo reino. Né? Por quê? Porque é uma riqueza que Deus dá para a gente. Pessoas também que compreendem a tua visão e lutam por você. Amém? Isso é ser próspero também. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Eu quero fazer 2 decretos proféticos hoje, depois de nós lermos Salmos 91. Eu vou declarar 2 decretos agora. 2 decretos no culto da manhã, que nós vamos ter a partir das 9 da manhã. Eu acho que eu vou começar o culto hoje 9h15, tá? Porque o pessoal aqui em Santa Maria não está acostumado com esse horário das 9 da manhã. Mas a partir de domingo que vem já vai começar a ser às 9 da manhã, tá? Então, hoje eu vou começar lá por 9h15 o culto da manhã. E nesse culto nós vamos liberar mais 2 decretos proféticos e na oração da noite mais 2 decretos proféticos, certo? Declarações que nós estamos declarando para que a sua semana, para que o céu se abra sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã, mas como eu disse, eu vou começar às 9h15. O culto está marcado para as 9, mas vamos começar às 9h15 porque o culto aqui era 9h30. Então eu vou dar 15 minutos de tolerância e vou começar às 9h15, certo? E você que mora em Santa Maria, vem estar conosco hoje. Vai ser uma grande bênção lhe receber. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Número 935. Você é nosso convidado, tá bom? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu aguardo você, vai ser maravilhoso em nome de Jesus Cristo. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Amanhã eu vou começar um propósito de 7 dias, orando para que Deus te toque. Amém? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tocou na orla do manto do Senhor, ela foi curada. O toque de Deus na vida de alguém pode estancar a dor, o sofrimento. Eu vou fazer a partir de amanhã 7 dias orando pelo toque de Deus. Amém? Amanhã às 6 horas da manhã. Meu segundo anúncio. Muitas pessoas estão me perguntando sobre a Escola de Profetas. Encerrou as vagas, mas a gente criou uma lista de espera. Se a gente conseguir mais algumas vagas, daí a gente chama você, certo? A lista de espera está lá no meu site www.vinicius07.com.br, certo? Está lá a lista de espera. Tem gente até agora me perguntando se a gente não vai abrir mais vagas. Nós já fechamos as vagas, mas se a gente abrir é que muita gente fica difícil às vezes para a gente lidar com tudo. É muita gente, né? Mas coloca teu nome lá na lista de espera. Se a gente decidir abrir mais vagas, daí a gente chama você, tá bom? Já coloca teu nomezinho lá. Você que quer ir, que Deus tocou no seu coração de fazer isso, vem estar com a gente. Amém? Há uma mulher que está me ouvindo, o nome dela é Cíntia. Deus está te visitando, Cíntia. E Deus está abrindo muitos caminhos para você. E o Senhor também está tirando muitas amarras que estavam na tua vida. Muitas amarras espirituais, coisas que estavam te prendendo. Você tem um grande potencial e você vai viver um tempo novo. Em nome de Jesus, 2026 vai ser um tempo marcado por Deus para que você viva o extraordinário. Amém? Tem uma pessoa também aí do ano de 84 que faz aniversário dia 18 de março. Deus está visitando você. Deus está visitando a tua casa. Prosperidade de Deus divina está entrando sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Também quero liberar uma palavra sobre um homem que está me ouvindo e aposentou agora há pouco da brigada militar. Deus vai te visitar. Deus está te dando novos projetos e Ele está te dando algo novo. Amém? Que você tem pedido a Deus. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, mas antes disso eu quero declarar esses 2 decretos proféticos aqui. Amém? Levante sua mão direita se você pode. Diz assim: quero declarar isso. Decretamos que sua esperança é restaurada e brota como uma árvore da vida. Declaramos que toda demora se transforma em aceleração. Profetizamos que cada revés se torna uma preparação para algo maior que você jamais sonhou. Quebramos o espírito de atraso e declaramos que você recebe um novo senso de expectativa e confiança. Oramos para que bênçãos, crescimento e plenitude sejam liberados e transbordem sobre você nessa fase da sua vida. E declaramos Provérbios 13:12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Também declaramos que você receberá sabedoria e discernimento profético para tudo o que fizer hoje e para cada decisão que precisar tomar. Afirmamos que seus ouvidos espirituais estão abertos para que o céu está lhe dizendo com precisão cirúrgica, que o coração, mente e intenção de Deus sejam revelados ao seu espírito e que você experimente visões e sonhos proféticos. Profetizamos que você ouvirá os segredos de Deus e quebramos qualquer espírito maligno que tenta perturbar e impedir o seu conhecimento espiritual. Declaramos que você não apenas receberá mais de Deus, mas você também ouvirá e comunicará aquilo que Deus falou com você. Quebramos o poder da confusão e da desinformação que ameaça sua mente e declaramos que todas as vozes que não são de Deus não podem mais interferir na sua vida.
De acordo com Efésios 1,18, nós declaramos: sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está debaixo desse espírito profético, dessa oração. E nós profetizamos, Pai, prosperidade entrando, avanço entrando nessa vida, que todo tipo de bloqueio, todo tipo de impedimento no caminho dela, na família dela, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaça as amarras, desfaça os laços, consagramos essa semana que estamos para entrar, para que seja uma semana maravilhosa, uma semana de milagres, uma semana de promessas cumpridas, uma semana de avanço, uma semana de bênçãos, uma semana de saúde, uma semana de renovo de Deus, no nome de Jesus. Senhor, abre caminhos e que a inveja saia do caminho, as existências saiam do caminho, as portas fechadas se abram no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oramos por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que receba a cura total e completa. E no nome de Jesus declaramos prosperidade entrando na tua casa, prosperidade entrando no teu caminho, prosperidade entrando nos teus negócios, prosperidade entrando no teu casamento, prosperidade entrando em todas as áreas da tua vida. No nome de Jesus Cristo, que floresça, que haja um avanço, que haja um grande crescimento no nome de Jesus, que haja multiplicação na tua vida no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração agora. Faça isso. Abençoe alguém próximo de você. E até às 9 horas, 9h15, se Deus quiser. Essa semana nós estávamos numa janta, em casa, em família, e nós começamos a conversar sobre quem era Jesus. E quando a gente vê algumas séries, inclusive cristãs, que mostram Jesus brincalhão, que mostram Jesus assim legal, eu até acredito que Jesus, ele deveria ter alguns momentos de descontração, mas eu consigo notar outras características nele. E uma das coisas que me chama a atenção em Jesus é que ele era extremamente focado, e nós vamos falar sobre isso. Então nós começamos a falar sobre o foco de Jesus. Jesus era alguém tão focado como nenhum homem aqui nessa terra nós vimos já. E isso abriu uma curiosidade em mim de estudar alguns aspectos, algumas características de Jesus, e que nós temos que imitar. E ao estudar algumas características de Jesus, eu me dei conta de uma coisa: grande parte das características que ele tinha, podemos dizer em grau 10, talvez a gente não esteja nem no grau 1. Porque quando se trata do foco de Cristo, eu não consigo imaginar nenhum atleta tão focado como Jesus era. Desde o início do seu ministério até a cruz. Focado, 100% focado. Em Efésios capítulo 4, verso 20, olha o que está escrito: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Essa passagem aqui, ela me diz muito. Ela me diz que eu preciso deixar com que a nova natureza de Cristo assuma o controle total da minha vida. A nova natureza, não a velha.
a nova natureza. Então, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Então eu venho para Ele de um jeito, Ele me aceita, do jeito que eu chego Ele me aceita. Cheio de pecado, cheio de falha, cheio de hábitos ruins, com palavrões, com pensamentos horríveis, nojentos. Ele me aceita do jeito que eu sou, me recebe assim, mas Ele não quer que eu permaneça desse jeito. A vontade de Deus é que a nova natureza assuma completamente a minha vida. Mas como que nós vamos deixar essa nova natureza ela aparecer mais do que a velha natureza? Porque o velho homem, ele está sempre tentando ressuscitar em nós, por meio de atitudes, por meio de pensamentos, por meio de palavras. E nós tiramos algumas ideias e conceitos errados. Tiramos a ideia de que não podemos mudar. Afirmações como, é da minha natureza me preocupar, ou sempre serei pessimista, eu sou assim, eu tenho um temperamento difícil, eu não consigo mudar a forma como eu reajo. Quem disse isso? Senão a velha natureza. Porque a nova natureza de Cristo Jesus que habita em mim, habita em você, que aceitou Ele como Senhor e Salvador, essa nova natureza quer assumir o comando. A minha pergunta para você é: será que você está alimentando essa nova natureza? Para que o teu homem espiritual seja mais forte do que o teu homem carnal? E dentro muitas características que Jesus tinha, eu separei 10 aqui, e estudei cada uma delas. E uma das características que me chamou a atenção em Jesus, é que Ele era puro. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, Pedro, que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu, e nele não há pecado. 1 João 3,5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Ele é puro. E nós gananciosos? Ele é puro. Jesus nos ensinou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Será que nós temos ainda a pureza de uma criança? Ou tudo que habita em nós hoje é a maldade? É a contrariedade? As dificuldades que a vida foi impondo a nós e que nós fomos absorvendo isso? Não adianta nós dizermos que o meio não nos contaminou, porque aonde nós vivemos e aonde nós estivermos, nós vamos pegar do meio. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos lavar pela palavra de Deus constantemente, e temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa vida, porque muitas vezes o coração que era puro já não é mais. Você olha para uma criança como essas aqui que vieram aqui à frente, e você vê pureza nelas, você vê inocência nas crianças. Só que Jesus disse uma coisa: se vós não vos fizerdes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando, sabe, de uma pessoa que é boba, de uma pessoa que é bobinha, de uma pessoa que é imprudente. Não, Jesus está falando do coração. O coração tem que ser puro, o coração tem que ser inocente.
Só que a maioria de nós se deixou sujar tanto pelas coisas aqui desse mundo, que o coração hoje está um coração todo contaminado, sujo, a mente contaminada. Sabe, a pessoa não consegue mais acreditar em ninguém, porque dentro dela, dentro da cabeça dela há uma configuração, e a configuração que está dentro dela é: ninguém presta, ninguém é bom. Ou seja, foi colocado dentro dela uma sujeira, uma contaminação. Você já teve dor de dente? Quando tem uma dor de dente, sabe, incomoda por demais a vida da gente. Bem, essas contaminações são inflamações. Inflamações que ficam dentro de você, perturbando a sua vida. Sabe, enchendo você de pensamentos ruins, contrários em relação às pessoas, em relação a lugares. Eu creio, sabe, que se nós não nos lavarmos pela palavra de Deus, nós não conseguiremos permanecer em nenhum lugar que Deus manda nós estarmos. Porque a contaminação dentro do coração, a falta de pureza, a falta de santidade, ela vai nos tirando cada vez mais daqueles lugares que podem ser limpos e vai nos levando para lugares sujos aqui nessa terra. E às vezes não leva você para um lugar sujo, mas torna você uma pessoa suja por dentro. Jesus permaneceu puro, e Ele nos mostrou que o caminho da pureza é por meio dEle. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, inclusive para a pureza. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não estamos vendo Deus na nossa vida, é porque muita coisa nojenta entrou dentro de nós. E nós temos que purificar a forma como nós vemos, a forma como nós falamos, a forma como nós ouvimos. Porque sabe, quando você está com o seu ouvido sujo, qualquer coisa que você ouve já vai passar sujo para dentro da sua alma. Então nós precisamos inclusive purificar os nossos ouvidos. Se você fica o dia inteiro ouvindo gente falando palavrão, se você fica o dia inteiro ouvindo pessoas falando coisas podres, isso vai de alguma maneira contaminar você. Você vê a todo momento coisas erradas, isso vai contaminar o seu coração. Eu já saí de amizades para não contaminar o meu coração. Eu já saí de certos meios já para não contaminar o meu coração. Porque hoje a batalha que nós temos que enfrentar é a batalha para permanecermos puros. E se nós não sujamos o coração, nós devemos pedir a Deus que Deus lave o nosso coração. E Jesus era completamente puro. A sua conexão com o Pai era tão poderosa que isso fazia com que suas palavras fossem puras. Gente, nenhum de nós vai falar do que não está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando você vê, sabe, as pessoas falando o que não presta, é porque isso está dentro delas. Quando você vê uma pessoa esbravejando, é o que está dentro dela. Não se engane. Então, uma ofensa faz com que a gente altere nosso tom de voz, porque a ofensa nos contaminou. A ofensa entrou dentro de nós. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos muita fartura, alegria, saúde, força, união, paz, portas abertas, oportunidades de Deus na tua vida e na tua casa. E profetizamos de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais sobre a tua vida, sobre a tua casa
e também sobre a tua empresa e negócios, em o nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra profética e pedimos ao amado Espírito Santo que Ele nos conduza em todas as coisas, que nessa noite sejamos visitados pela unção profética do Senhor, que tenhamos sonhos proféticos, que tenhamos paz de espírito e que dentro da nossa casa reine a vida de Deus, reine a alegria do Espírito Santo, reine a força de Deus, a força de Deus, a força de Deus venha nos levantar, venha nos refrigerar em o nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor em o nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui com você. Eu quero liberar uma palavra profética e depois fazer uma oração profética também em favor da tua vida, em favor da tua família. Eu sei que Deus está fazendo coisas muito grandes aqui. Até através desse propósito aqui de 1000 vezes mais, algumas coisas já começaram a acontecer e a se movimentar. E eu me alegro porque estamos debaixo de uma palavra. Tem uma palavra de Deus aqui nessa oração, certo? Tem uma palavra de Deus, existe uma palavra de Deus aqui e por trás de toda a direção tem uma provisão. Esse é o tema de hoje, dessa palavra, dessa instrução que o Senhor está colocando na nossa vida. Amém? Eu quero dar um testemunho que eu achei muito bonito da Evandenes. Ela escreveu: preciso contar este testemunho. Minha mãe sofreu por anos com uma alergia tão forte que parecia não ter fim. Ela tomava remédios, mas nada adiantava. Então comecei a participar das campanhas e a compartilhar com ela. Nossa fé foi tão grande que hoje ela está curada para a glória de Deus. Uma alergia que não tinha fim. Jesus Cristo entrou com intervenção, com milagres. E eu creio nesse Deus, esse Deus que está vivo, esse Deus que toca em nossas vidas e que pode mudar qualquer tipo de realidade. Quando eu estava preparando a palavra para trazer hoje aqui para vocês, me veio essa expectativa, sabe? Deus faz coisas incomuns. Deus trabalha no comum. Deus trabalha no comum, por exemplo. Se você tem um processo, certo? E você está orando para Deus te abençoar naquele processo. Então você tem bons advogados e você faz as coisas certas naquele processo. E no fim daquele processo, daí o juiz dá ganho de causa para você. Ok? Bem, isso foi uma bênção, claro que foi, você ter vitória é uma bênção. Nós acreditamos que o Senhor é a fonte das nossas bênçãos. Isso são bênçãos na área comum, certo? Mas Deus também traz bênçãos incomuns. Deus também traz bênçãos incomuns. E é sobre isso que eu quero hoje falar com você. Deus me deu uma palavra na direção certa à provisão. Grava isso. Escreve aqui nos comentários. Na direção certa à provisão. Sempre. Sempre que você estiver na direção certa, vai ter provisão. Os problemas acontecem quando nós estamos na direção errada. Porque na direção errada nós não encontramos as coisas que Deus havia já plantado para nós ali. Certo? Quando eu era pequeno e a gente brincava na rua da casa da minha avó, tinha aquela brincadeira de esconder algo e depois tentar encontrar. Não me lembro o nome da brincadeira. Mas à medida que você ia se aproximando, sabe, você podia estar quente ou podia estar frio. Né? Ia se aproximando, está ficando quente. Tá distante, está ficando frio. Bem, entenda uma coisa. Quando você está na direção de Deus, na direção certa, né, que Deus preparou para a sua vida, você vai encontrar algo. Quando você estiver na direção errada, você nunca vai encontrar. Então, é sobre isso. De estarmos na direção certa para encontrarmos as provisões que Deus já tem agendada. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Deus tem provisões agendadas e programadas para aqueles que lhe obedecem. Eu vou repetir. Deus tem provisões agendadas e
e programadas para aqueles que lhe obedecem. Essa é a palavra para a tua vida. Essa é a palavra para a tua vida. Em Mateus capítulo 17, verso 27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha essa palavra, que bênção. O Senhor está nos dizendo aqui nessa palavra, certo? Que na direção certa sempre vai ter aquilo que você está buscando. Sempre. Chegaram até os discípulos de Jesus e perguntaram se Jesus pagava impostos ou não. E então os discípulos foram rapidamente até Jesus e Jesus se antecipou e falou para eles: os ex, eles cobram impostos dos filhos ou daqueles que não são filhos? Daí eles disseram: não, daqueles que não são filhos. Aí ele disse: então os filhos, eles estariam livres, certo? Mas para que não os escandalizemos, então vamos pagar um imposto. E você vai conseguir esse imposto da seguinte maneira. Pedro, presta atenção. Você vai até o mar, joga a linha e o primeiro peixe que você pegar vai estar dentro desse peixe o valor do imposto. Você paga o meu imposto e você paga o seu imposto. E Pedro, obediente, foi lá, jogou a sua linha, pescou um peixe. Quando ele abriu, foi tirar o anzol da boca do peixe, tinha ali uma moeda. E aquela moeda era uma moeda de valor. Deu para pagar o imposto dele e o imposto de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: na direção certa sempre vai ter a provisão. Aquele peixe, ele estava ali. Foi colocado por Deus, aquela moeda foi colocada por Deus ali dentro, e a provisão veio na direção. É que nem na pesca maravilhosa. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Depois Jesus manda ele de novo para o mar. Antes não tinha peixe, mas com a direção de Deus, o peixe veio. Ou seja, aonde não tinha, passou a ter. Por quê? São as provisões incomuns do Senhor. São as intervenções incomuns que Deus faz na nossa vida. Por trás de toda a direção de Deus, quando você está numa direção de Deus, já tem algo programado ali para lhe sustentar naquele tempo. Em Atos capítulo 19, verso 11, verso 12, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quem era Paulo agora para estar operando no sobrenatural? Porque Paulo antes era um perseguidor da igreja e agora era um homem extraordinariamente usado por Deus. E por quê? Por que houve essa mudança na vida dele? Foi algo incomum que Deus fez na vida desse homem. Foi algo extraordinário que Deus fez na vida desse homem. Deus poderia usar qualquer pessoa para curar esses doentes, para libertar essas pessoas, mas usou Paulo. Usou alguém que, sabe, as pessoas não iriam imaginar que Deus poderia usar, sabe, uma pessoa ruim, uma pessoa que era perseguidora, uma pessoa que estava sempre procurando prender os cristãos, matava os cristãos. Era isso que Paulo fazia. E Deus, então, encontra ele na estrada de Damasco. Ele teve uma experiência com Jesus, sua vida nunca mais foi a mesma. E Deus agora está usando ele em milagres para glorificar o nome do Senhor. Deus faz essas coisas. Deus usa coisas incomuns. Deus opera um milagre para fazer a vontade dele. Então, entenda uma coisa: Deus não precisa que suas circunstâncias sejam favoráveis para fazer algo incrível em sua vida. Deus não precisa, sabe, que o tempo esteja bom, um sol de rachar, para que ele faça um milagre.
Deus não precisa, sabe, das melhores condições para que você tenha uma pesca maravilhosa. Deus não depende da economia global para poder trazer um suprimento sobrenatural para a tua vida. Ou seja, Deus pode usar qualquer coisa para prover, pode usar qualquer coisa para liberar um favor incomum sobre a sua vida. Um toque, uma palavra de Deus muda a sua situação. Um toque do favor dele muda a sua história. Eu acredito e declaro, você verá o favor em comum, a oportunidade em comum, a cura em comum, vitórias em comum, em nome de Jesus Cristo. Deus é Deus para nos surpreender. Deus é Deus para fazer muito além do que nós pensamos, muito além do que nós imaginamos. Eu creio. Comece a crer no sobrenatural. Comece a crer que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é o Deus que nos surpreende. Ele é o Deus que pode nos levar além. Ele é o Deus que pode intervir na nossa vida e mudar a nossa realidade. Eu creio nisso. Eu creio e estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Deus é poderoso para te surpreender. Deus é poderoso para fazer coisas novas na sua vida. Deus é poderoso para romper com as correntes e fazer algo totalmente novo na tua vida. Sabe, talvez você diga assim, eu tenho tentado todos os dias fazer mais dinheiro, mas na minha empresa só entra X. Mas se você receber uma palavra de Deus na tua vida, Ele pode surpreender você até 1000 vezes mais. Ele pode fazer além do que você pensa. Pedro, no mesmo lugar que ele pescou, que não tinha há algumas horas atrás, não tinha peixe ali há algumas horas atrás, depois da palavra de Jesus, os peixes estavam lá. Uma palavra de Jesus faz com que a provisão chegue até mim. Uma palavra de Jesus faz com que o livramento chegue até mim. Uma palavra de Jesus faz com que a porta chegue até mim. Uma palavra de Jesus faz com que a oportunidade chegue até mim. É por isso que eu estou aqui mostrando para você que quando você tem intimidade com Jesus e você ouve Ele falar com você, a sua vida sempre mudará. Porque na direção certa, na direção que Deus falou, tem provisão. Na direção que Deus falou, na direção que Ele determinou, tem recursos abundantes. Na direção que Ele determinou, tem muita porta aberta. Na direção que Ele determinou, tem milagres incomuns que estão esperando e aguardando você. Amém? Você crê nisso? Declare, eu creio aqui nos comentários. Diga assim, eu creio no favor incomum de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio. Deus está liberando favor incomum sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Quero também convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9 da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E a minha esposa vai estar ministrando às 18h30. Teremos 2 cultos e vai ser algo incrível, vai ser algo profético. É o segundo domingo da profecia. Nós estamos liberando palavras. No último domingo nós liberamos a palavra sobre a justiça de Deus, certo? Esse domingo vamos ver o que Deus vai falar conosco e a palavra profética que nós vamos liberar. E eu convido você a estar com a gente. Também, se você ainda não conhece nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional. Uma palavra para cada dia do ano. Você pode ler 2, 3, porque nossos devocionais são perpétuos. Ou seja, você pode começar a qualquer tempo eles, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1, que foi um tremendo sucesso. E agora vem o volume 2. E esse aqui é com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma direção que Deus me deu. Vai te abençoar, vai dar direções riquíssimas para a sua vida. Vai lhe auxiliar na sua jornada aqui nessa terra. Nós precisamos de auxílio na nossa jornada.
Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.viniciusiracete.com.br, tá bom? E os irmãos que adquiriram o livro assinado, eu estou assinando, viu? Só que eu vou ir até a semana que vem assinando, porque não estou dando conta, tá? Então eu peço a paciência. Acho que até terça-feira eu termino os livros assinados, tá? E creio, né, será algo incrível, em nome de Jesus. Muito bem. Lembrando também que semana que vem tem Escola de Profetas, né? Semana que vem tem Escola de Profetas para aqueles que se inscreveram na sexta e no sábado. Já estamos em oração para que essa escola seja uma escola poderosa, para que vidas sejam mudadas e nós tenhamos aquele ambiente profético que muda realidades, que muda vidas. Muito bem, Salmos 91, deixa eu declarar aqui, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, certo? Quero pedir que você compartilhe essa oração agora com 8 pessoas. Faça isso, não fique com a bênção só para você. Amém? Tem tanta coisa boa que está sendo liberada aqui e você está sendo abençoado, mas tem pessoas da tua casa que precisam dessa oração, tem amigos que estão conectados a você que precisam dessa oração, tem grupos que você está que precisam dessa oração. Então compartilha aí, manda aí para o máximo de pessoas, porque nós vamos orar agora em nome de Jesus e eu creio no agir de Deus, eu creio no liberar do Espírito Santo aqui sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor tem sido nosso sustento, o árrimo da nossa sorte. Tu tens sido a nossa fortaleza. Nós confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. Meu Deus, visita este homem, visita essa mulher, toque-os com o Teu poder e com a Tua graça. E no nome de Jesus Cristo, eu quebro agora todo tipo de obra de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que intenta contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que intenta contra a sua casa, tudo aquilo que intenta contra a sua família, eu digo não prosperará. Em o nome de Jesus Cristo. E profetizamos, Pai, 1000 vezes mais entrando nessa casa, 1000 vezes mais entrando nessa empresa, nesses negócios e na vida dessa pessoa. Como está escrito em Deuteronômio 1:11, liberamos essa palavra profética. Em nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra profética. Cremos, Pai, no poder da palavra profética. Eu também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Jesus Cristo, a Tua palavra diz que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Eu oro pela cura total agora. Do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. Também oro para que as provisões cheguem, os recursos cheguem, as portas se abram, as oportunidades cheguem, as grandes coisas sejam liberadas e um favor em comum seja liberado sobre a vida de cada pessoa que crê. Espírito Santo, fale com teus filhos, dá direção a eles e que essa direção, sempre nessa direção, esteja o que eles estão encontrando. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe essa família. Eu oro pela proteção dessa casa. Eu oro pela proteção dessa família.
Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o mal não tem poder dentro deste lugar. Declaramos em nome de Jesus que a presença de Jesus, que é luz, está nessa casa. Que a presença de Jesus, que é paz, que é transformação, que é vida, está agora aí operando neste lugar. Em o nome de Jesus Cristo, que venha tempos de paz, que venha tempos de conquista, que venha tempos de avanço, que venha tempos de crescimento, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita esta casa. Senhor, visita esta família. No poderoso nome de Jesus Cristo eu oro agora. Espírito Santo, vem, enche a nossa vida. Enche a nossa casa agora, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa. Doce e amado Espírito Santo. Também eu peço uma bênção, Pai, sobre todos os parceiros, doadores, que estão juntos comigo na missão da televisão e que juntos estamos levando a palavra de Deus a milhões de pessoas em rede nacional. Que o Senhor possa abençoar cada coluna que o Senhor tem levantado profeticamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, compartilhe com 8 pessoas, se você não compartilhou ainda, lembre-se, repartir o pão, generosidade, traz multiplicação. Então pegue essa oração e partilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe, até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Fique na paz. Talvez hoje, sabe, você goste de se comunicar com as pessoas, vendendo os seus produtos. Hoje você gosta de se comunicar com as pessoas, liderando uma equipe. Mas amanhã você pode estar liderando muito mais do que uma equipe. Você pode estar liderando uma nação, se Deus assim quiser. É uma preparação para o seu destino. Hoje, você está lá na corte do faraó, talvez trabalhando para políticos, ou trabalhando para pessoas muito importantes. E você pensa, eu estou perdendo meu tempo aqui. Não, você está sendo preparado para um dia entrar nesses ambientes e saber como se mover nesses ambientes. Aleluia! 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 Você nunca verá coisas maiores que você não passou por eles. Começou com ovelhas, terminou com pessoas. O mesmo aconteceu com Davi. Começou com ovelhas, terminou com pessoas. É por isso que Davi declarou: o Senhor é o meu pastor. Começou cuidando das ovelhas e depois estava cuidando de uma nação. Moisés recebe as leis, então, lá no monte. E quando ele desce com as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, o povo estava pecando e estava adorando um bezerro de ouro. Então aquelas pedras, aquelas leis na pedra são quebradas. Entenda, o povo infringiu a lei antes mesmo de ter a lei. Isso significa que quando você vem a esse mundo, você já infringiu algo, mesmo sem ter praticado um pecado. Com o povo de Israel foi a mesma coisa. Eles infringiram a lei antes mesmo de ter a lei. E daí, através de Cristo, nós encontramos a graça maravilhosa, aleluia, que nos perdoa, que nos lava, que nos limpa, que nos coloca novamente no caminho para a glória. Pela lei nenhuma carne se salva. É impossível ser salvo por algo que você quebrou mesmo antes de ter. Mas então veio a graça. Eu era um pecador, um miserável arruinado antes mesmo de cometer um erro. Você correndo por aí com o nariz empinado, falando sobre o que não fez. Não importa se você fez ou não. A misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, me deu acesso a uma conversa com Deus. Eu quero que você entenda isso, porque a graça, ela veio resgatar você. A graça, por meio de Jesus Cristo, veio nos resgatar, para abrir caminho novamente para a glória. Eu tenho acesso à glória. Sabe, enquanto você tem 1000 motivos para se entristecer, você tem um que é maior do que todos os motivos para se entristecer. Você tem um caminho aberto para a glória, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ter um caminho para a glória. Aleluia! Deus disse para aquele povo: eu estou farto de vocês.
eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar meu anjo para ir com vocês. Sabe, quem não conhece a glória, qualquer outra pessoa, Arão, Miriam, Josué, Caleb, qualquer um deles ficariam felizes de ter um anjo os guiando até a terra prometida, porque Deus ia cumprir, Deus ia levar eles até a terra que manava leite e mel. Eles iam se contentar com o anjo. Tem gente que se contenta com o anjo, mas Moisés disse assim: não, eu conheço a glória, eu conheço a presença. Senhor, não me faças passar daqui se a tua presença não for comigo. Meus irmãos, nós temos que amar a presença de Deus mais do que o leite, mais do que o mel, mais do que os anjos, mais do que o poder de Deus. Nós temos que amar a glória mais do que qualquer coisa. Olha a mentalidade de alguém que conhecia o caminho da glória. Ele disse: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Você se importa com algumas pequenas coisas ainda, porque a glória não se tornou a coisa mais importante ainda na sua vida. Então você diz que vai sair da presença de Deus por causa de pessoas. Você diz que você vai sair da presença de Deus porque não tem o que você quer, porque não é como você acha que tem que ser. E o Senhor diz assim para você: ei, você está olhando para o lado errado. A minha presença é a coisa mais importante na tua vida. Deus diz assim: Moisés, eu não vou ir mais com esse teu povo. E Moisés disse: não são meu povo, Senhor, é teu povo. Não é meu povo, é teu, Senhor. Sabe o que Moisés entendeu? Moisés entendeu que ele não dependia do povo. Ele entendeu que ele dependia do Senhor. E ele estava disposto a abrir mão da sua liderança, mas não queria de forma alguma perder a glória. Moisés não está tentando apenas conseguir coisas, porque Deus disse para ele: eu vou te dar, Moisés. Ele disse: tudo bem, mas se você não for, eu não quero ir. Tem gente que se contenta em só ser bem sucedido. Tem gente que se contenta em só ter alguns títulos, alguns prêmios. Mas o homem que conhece o caminho para a glória sabe que tudo serve a um propósito, e que o coração não pode estar nas coisas, o coração tem que estar na glória. É por isso que eu quero que você entenda. Eu sei que você tem problemas a resolver. Eu sei que você tem, você tem desafios essa semana que está entrando. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Para de te preocupar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não me preocupo mais em pedir algumas coisas para Deus. Sabe, eu oro, claro, eu especifico para Deus, mas eu sirvo a Ele. E Ele cuida de mim. Ele cuida da minha casa. Deus está dizendo para você: volta para o altar. Volta a fazer alguma coisa para mim. Volta a amar a minha glória mais do que você ama a conquista, mais que você ama vencer esse problema. Se a tua vida, se você estiver rico espiritualmente, se você buscar uma riqueza espiritual, não tem como você viver uma vida abaixo na miséria. Daí você diz: não, mas eu tenho buscado essa riqueza. Talvez você não está encontrando essa riqueza como você acha que está encontrando. Porque às vezes as pessoas são assim. Elas buscam a Deus, elas oram mais do que todo mundo, mas elas quebram um princípio por cima do outro. Eu vou dizer uma coisa para você: você não acessa a glória quebrando princípios. Você não acessa a glória quebrando princípios. Você pode sentir a presença de Deus, você pode ouvir a Deus, você pode, muitas coisas. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode ser usado para orar por uma pessoa e ela ser curada, mas o Senhor vai dizer para você: eu nunca te conheci.
Aí você diz assim: como que eu não conheci se eu usei teu poder? Aí Deus vai dizer: mas o meu poder opera pela fé. Eu não te conheço na glória. Eu não te conheço. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a incapacidade do discernimento das pessoas espiritual hoje está porque elas não estão acessando a glória de Deus. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz, a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda a insônia, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, todo o peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos. Que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus. E aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo: cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora. E apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo, cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na sua palavra. No nome de Jesus Cristo declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que pareça que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dele, ele trabalha. Ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim: não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta. Adianta você orar. Adianta você clamar. Faz uma carta. Você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, tá? Ou você pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder.
Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina. Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo: eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual que está no Salmos 1, nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo: bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino. Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que, mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue. Princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir.
E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela. Porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite. Porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo. Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas. Porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja, Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa, você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então essas 3 chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce.
mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação. O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez. É o sistema do medo. Medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você, é o medo. Atraia a mentalidade do reino. Porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1 é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor. Pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado. Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós, nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais. O reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa. Eu não vou ouvir isso. Eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade. Mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida, tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos, que nós teremos amanhã na Academia Quino Global. É exclusivo para quem é aluno da Academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus,
Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses 2 aqui são devocionais, que você pode começar a qualquer tempo e que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius7.com.br. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus. Lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas, todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva. Opera, Pai, intervém, libera do teu sobrenatural agora. É o que nós pedimos a Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja
cancelada no nome de Jesus. E te pedimos, faça justiça, Pai, aos teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite, e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas, que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus, que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais.